Muita gente acredita que basta ter uma mensagem, ter um domínio do assunto e vai ali e fala sobre aquele assunto. Só que aí às vezes a plateia adormece, de repente não se sabe por quê, acaba não agradando. E vamos falar então um pouquinho agora sobre um aspecto que eu quero dar algumas dicas para você, que é a sua voz. A voz do orador, a voz da pessoa que fala, do comunicador. Porque olha só, o aspecto verbal, o conteúdo em si da mensagem, legal, a gente já tem que levar isso em consideração. Agora, a embalagem, que é a voz, o não verbal, isso você tem que ter muita atenção. Vamos para o ponto número 1 da voz, intensidade da voz, o volume da voz. É importantíssimo você ter um volume que preencha um ambiente adequadamente. Imagine você fazer uma palestra para 20 pessoas e de repente falar baixinho, sem emoção na fala. Acontece muito isso quando às vezes você tem um microfone e aí você usa o microfone muito próximo da boca e aí você perde na emoção. A intensidade da voz, o que eu recomendo nos meus treinamentos, é que você mantenha o microfone, supondo que isso aqui fosse um microfone, você mantenha o microfone um pouquinho abaixo do seu queixo, para que você tenha que continuar falando com uma certa intensidade. Quando a pessoa aproxima demais o microfone da boca, ela acaba falando mais baixo e com isso ela perde a emoção. Eu preciso que você, que quer falar bem em público, você utilize o microfone um pouco afastado do seu queixo, alguns dedos, alguns centímetros abaixo do seu queixo, para que você possa falar com mais intensidade. E além do que, ele libera toda a expressão do seu rosto, deixando de ter aquele objeto esquisito, não é? Ocupando o desenho da sua face. Observe bons jornalistas, observe bons palestrantes, e você vai ver como é que eles seguram o microfone numa certa distância. Isso é uma dica muito legal para você. Fale sempre com uma intensidade que ocupe bem o ambiente. Uma dica muito legal é você variar a intensidade durante a sua fala. Em alguns momentos você pode elevar a voz, dar uma certa emoção, dar uma certa musicalidade, em outros você falar até mais baixo. Quer ver uma dica muito legal que eu vou te dar? Quando tem às vezes alguma pessoa conversando na plateia, fale um pouco mais baixo. Afaste-se daquelas pessoas que estão conversando e comece a falar mais baixo. Desta forma, a voz da conversa vai sobressair. E aí você tem condições de retomar a atenção de toda a plateia. Agora, ficar tentando competir, ficar tentando falar mais alto que as pessoas que estão conversando, isso não é bom. Além de não ser elegante, é claro, isso não é bom para a sua performance. É importante que você mantenha todo mundo em silêncio te ouvindo. Agora, não se abale muito se uma outra pessoa, uma vez ou outra, conversar rapidamente, comentar alguma coisa com um colega. Ele pode estar complementando uma informação que você deu. Não se abale, isso não quer dizer que você não está agradando a sua plateia, viu? Algo que também é muito combinado com a intensidade é a velocidade com que você fala. Tem gente que fala muito rápido, parece aqueles locutores de corrida de cavalo, e começam a falar muito rápido. Isso deixa a plateia estressada. Lembre-se de uma coisa que eu vou te dizer agora, preste atenção. A pessoa que fala, ela está com um ritmo acelerado, ela está num ritmo um pouco mais rápido do que a plateia. Ela tem aquela adrenalina, está um pouco mais nervosa e é normal que dentro da cabeça dela tudo esteja correndo em câmera lenta. E aí ele acaba falando rápido sem perceber. E às vezes, até na ansiedade de terminar a palestra mais rápido, ele acaba falando muito rápido. A velocidade também, para quem fala muito rápido, tem que reduzir um pouco. E para quem fala também muito devagar, isso também não é positivo, porque a pessoa que fala muito devagar, ela acaba adormecendo a plateia. Entre um limite do estresse e o limite de adormecer, eu prefiro variar entre esses. Faça uma musicalidade na sua fala. Alterne a intensidade, alterne a velocidade com que você fala, porque isso vai mantendo a sua plateia desperta. Isso tudo também me puxa para uma outra dica que eu quero deixar para você, que é ritmo. Ritmo da fala. A pausa
ela é riquíssima. Aplique uma pausa no meio da sua fala. Pausa como essa que eu acabei de fazer aqui agora. 1, 2, 3 segundos. Isso vai deixando a sua plateia com a oportunidade de desenhar mentalmente o quadro daquilo que você acabou de falar. Olha que dica legal! Não é legal quando você tem um palestrante que quando ele fala, ele dá uma certa pausa? Não ficando fleumático, não lento demais, mas algumas pausas. Grandes pregadores em igreja, eles têm essa prática de aplicar pausa no meio das suas pregações. Isso dá um tempo do teu interlocutor, da tua plateia, refletir sobre o que você acabou de dizer. É um tempo para você respirar, é um tempo para você pensar no que vai falar. Da mesma forma que a sua plateia precisa, você também precisa. Agora a dica, mesmo que você saiba o que vai falar em sequência, aplique uma pausa e aquilo ali vai tornar a sua fala muito mais engajada com a sua plateia, a sua fala vai ser muito mais apelativa junto com o seu público. Eles vão sentir que você está conquistando muito mais o espaço. Além do que, transmite a imagem de tranquilidade. Aquela pessoa que aplica algumas pausas muito bem colocadas, transmite uma maior tranquilidade. E isso ajuda também a eliminar aquele aquele prolongamento de vogais que a pessoa coloca na fala. Porque ela não quer dar pausa, ela não se acostumou com o silêncio. Você tem que acostumar-se com o silêncio na sua fala. Aplique isso e você vai ver os resultados excelentes. Tem um exercício muito interessante que eu vou dar para vocês, que é o exercício do obstáculo na boca. Fale com um lápis entre os dentes. Eu vou demonstrar para vocês como que funciona.